Agora, no Justiça Gaúcha, vamos tirar as dúvidas sobre procuração. Este documento que transfere a alguém poderes para agir em nome de outra pessoa. Quais os poderes legais deste documento? Você tem dúvida? E os cuidados que devemos ter ao elegermos um representante para responder ou exercer atividades em nosso nome? Nosso convidado é o desembargador Luiz Renato Alves da Silva, da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, desembargador. Muito obrigado. Quais os poderes legais de uma procuração? Bom, são todos aqueles poderes que não contrariem a lei, né? São aqueles poderes dados ao procurador para que ele pratique atos que não ofendam a legislação. Perfeito. Agora, há dois tipos de procuração, a pública e a particular. Quais as diferenças? Uma vale mais do que a outra ou não? Elas têm praticamente o mesmo valor. A pública ela é passada em cartório ao mandatário ou procurador para este realizar algum negócio que tem forma prescrita em lei, como, por exemplo, para ele passar uma escritura. Então, a escritura também é pública, então a procuração deverá ser pública. E a procuração que não é pública, simplesmente é uma procuração que o mandante dá ao mandatário para que este haja em seu nome em negócios que não têm forma pública, né? Tal como, por exemplo, um contrato de promessa de compra e venda pode ser assinado por um procurador. Mas é uma forma mais simples, mais simplificada de uma procuração. Ela pode ser escrita a próprio punho, por exemplo, e tem valor nesse caso? Olha, a próprio punho também tem valor. Né? Também tem valor. Inclusive, não há necessidade de reconhecer a firma, a não ser que aquele com quem o mandatário, o procurador, vai tratar, exija o reconhecimento da firma do mandante que deu a procuração. Agora, e que direitos tem o procurador? No momento que eu passo uma procuração a uma pessoa, ele estará me representando. Sim. Não é? Que direitos ele terá? Bom, ele terá os direitos de ser ressarcido caso haja excesso de exercício do mandato. Então, se o procurador pratica atos que causem prejuízos ao mandante, ele está obrigado por lei a indenizar através de perdas e danos. Quer dizer, é um documento que exige um certo cuidado, né, por ambas as partes, Sim. para que não venha a se ter problemas futuros. Por exemplo, os deveres deste procurador, no caso de movimentação bancária ou de outro tipo de envolvimento, ele deve prestar contas? Sim, ele deve sempre prestar contas daquilo que praticou. Numa transação bancária, como em qualquer outro negócio, ele deverá prestar as contas ao mandante, porque é um direito do mandante, né, que lhe seja prestadas essas contas, assim como é um dever do mandatário, do procurador, também prestar essas contas. Agora, há um prazo de validade por essa procuração? Quer dizer, eu como outorgante, não é? Eu vou nomear um procurador ou um outorgado. Esta procuração, esse documento, ele tem um prazo de validade ou para que ele tenha este prazo, deve constar no texto? Bom, a validade da procuração geralmente não consta do texto, né? Porém, pode ser colocado, pode ser colacionado ao texto um prazo de validade, que geralmente é aquele prazo em que o mandatário poderá realizar o negócio para o qual ele foi designado procurador. Perfeito. Agora, é um documento que exige realmente cuidados com relação aos poderes que eu vou estar passando para uma outra pessoa. Né? Eu, como outorgante, né, estou permitindo que uma pessoa me represente em algum tipo de negócio. Há a necessidade de se especificar para que ela serve ou ela pode ser de plenos poderes, essa procuração? Poderá ser de plenos poderes,
Mas, para maior garantia daquele que dá a procuração, é necessário que diga quais os atos que o mandatário está autorizado a praticar. Bom, os cuidados, então, que nós devemos ter ao elegermos um representante para responder ou exercer atividades em nosso nome. Sim. O que o senhor poderia alertar, então, né, para os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento? Eu entendo que tenha que se eleger uma pessoa idônea e de nossa confiança, né? Porque, caso contrário, depois buscar algum prejuízo sempre demanda tempo e gastos, né? Que depois até podem ser ressarcidos pelo procurador, mas não é o caso, né? Então, normalmente se procura uma pessoa idônea, que se conheça, na qual se tenha e se deposite confiança. Perfeito. Muitas vezes o próprio advogado que nos representa em alguma ação, ele pode receber essa procuração, ser nosso procurador ou outorgado, não é? Sim. Em muitas questões. Sim. São dois tipos de procuração, né? Aquela dada para negócios que não estão em juízo, que vão ser transacionados aí na vida aí fora, na vida comercial, e aquela procuração para a justiça, que é chamada adjudícia. Essa procuração dá poderes para o advogado agir em nosso nome, para transigir, para desistir, para concordar, para acordar, até para transferir algum bem, né? Pode ser dada essa procuração ao advogado, né? Desembargadora, a 17ª Câmara Civil do TJRS decidiu em favor da filha e herdeira em uma ação onde a viúva excedeu estes poderes concedidos pelo ex-marido por meio de uma procuração. Nos explique este caso, que pode servir de exemplo para muitas pessoas que nos assistem agora. Pois é, eu não participei desse julgamento. Ocorre que aí é o caso típico de a pessoa ter excedido os poderes que lhe foram conferidos pelo mandante, quer dizer, por aquele que lhe deu a procuração. Perfeito. E no caso, então, a Câmara acertadamente condenou a procuradora essa a indenizar a filha do que lhe havia dado procuração. Que seria herdeira, no caso. Seria herdeira. Perfeito. Tá ok. Muito obrigada pela sua participação. Nós estamos encerrando o Justiça Gaúcha de hoje, agradecendo a presença, então, do desembargador Luiz Renato Alves da Silva, da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E sempre lembrando, se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.